Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo da Audio Art, desta vez sobre um produto que está-me a entusiasmar muito, é uma das surpresas deste ano e eu quero que fiquem connosco para saberem mais sobre o Synthesis Roma 96DC. Falando então do Roma 96DC Plus, este equipamento, e agora que estamos quase no final do ano, é um equipamento que realmente dá-me a alegria e volta-me a relembrar porque é que eu entrei, porque é que eu estou neste ramo e faz-me, de modo saudosista, lembrar-me do que me levou a entrar dentro da alta fidelidade, dentro do Wi-Fi, dos primeiros passos que eu dei no meu percurso, o primeiro salto que eu dei em termos de amplificação, quando passei daquelas séries mais acessíveis dentro do Wi-Fi, nomeadamente aqueles amplificadores integrados da Pioneer, da Denon, da Rotel, etc., já desde 1990 e antes. Portanto, todo esse percurso e depois quando efetivamente damos um salto para algo melhor. E dentro do algo melhor, hoje em dia está a ficar cada vez um pouco mais curto. Portanto, se antigamente, por exemplo, falando de um meu tempo, obviamente, de um Pioneer A400, de um Audiolab 8000A, e depois quando dávamos aqueles saltos para a frente, portanto, com mais 1000 e tal euros já dávamos realmente um salto considerável. Hoje em dia, as marcas como Denon, Rotel, coisas que já tenham uma sonoridade um pouco mais refinada, com muito mais microdinâmicas, com muito mais palco, que não seja só um palco só num vector, que tenha realmente os 3 vectores, que tenha já ofereça aquela sensação de camadas. Já são valores em que o cliente deverá começar efetivamente a pensar se não existe outras marcas que já estão com um pé um pouco muito mais à frente em termos daquilo que é a capacidade resolutiva em termos sonora. Este aparelho faz-me lembrar efetivamente esta evolução. Portanto, é um equipamento que custa 3.400 euros nesta versão Plus já com DAC, o Roma 96DC. É uma peça que fiquei super surpreendido. Obviamente que, falando um pouco aqui mais do aparelho, para tentarem perceber do modo em que ele está estruturado. Isto é um amplificador integrado, que depois mais à frente irão ver a parte de trás em termos de conectividade, o que é que ele tem e o que é que oferece. É um amplificador integrado. Integrado significa que está a parte da pré-amplificação e amplificação final tudo dentro do mesmo chassi. E é um amplificador a válvulas. Portanto, não é um amplificador a transistores, é um amplificador a válvulas. A tipo de válvula que ele usa são duas AL34 para cada um dos canais e uma válvula de ganho de entrada 12 ao 7 ou SC83, uma para cada um dos canais. Portanto, é um amplificador que, apesar de ser full classe A, portanto, ele tem uma configuração em pêntodo, full classe A, portanto, é um aparelho pelo tipo de configuração, pelo tipo de válvula que usa, tem um som harmonicamente muito rico, muito doce, mas não confundam doçura com lentidão. Portanto, é um amplificador que, por ser full classe A, é um amplificador cheio de dinâmica e não é apenas um amplificador para tocar um tipo de música restrita. Portanto, eu estive a ouvir neste amplificador música eletrónica, estive a ouvir rock, estive a ouvir jazz, música de câmara, ópera, sinfonias, obras ao vivo, de estúdio, portanto, e todas, em cada uma destas vertentes consegue-se rapidamente perceber o tipo de ambiência em que foi feita a gravação. 25 watts por canal,
sobre 6 ohms, ou seja, é um amplificador que os outputs transformers que ele tem estão calibrados para 6 ohms. Isto significa que não necessariamente tem que usar colunas de 6 ohms. Isto foi há muitos amplificadores a válvulas que atrás têm várias saídas independentes e tal como já referi, em amplificadores low budget em que tenham várias saídas com vários tipos de impedância, em termos de saúde futura do próprio output transformer, não é a melhor coisa por causa do ruído. Ruído que é a coisa que este amplificador não tem, é extremamente silencioso, mesmo com a entrada de fono, tem um circuito de pré-amplificação extremamente silencioso. Aliás, volto a sublinhar silencioso, porque é uma das coisas que às vezes falha em muitos amplificadores a válvulas, fruto de usarem alguns transformadores que são feitos na China e depois são montados nos Estados Unidos. Portanto, este amplificador, tanto os transformadores como todos os componentes, isto é tudo feito na Europa, neste caso, no caso da síntese em Itália, tudo montado à mão. Portanto, é um amplificador extremamente silencioso. Isto falando da parte da impedância, estava eu a dizer que tanto podem ligar colunas de 4, colunas de 6 ou colunas de 8 ohms. Apesar de que, porque isto devemos ajudar também, a técnica tem que ser ajudada, as coisas têm que casar bem umas coisas com as outras, e eu acharia conveniente, de modo a tirarem cada vez maior proveito dos 25 watts, que optassem por colunas ou de 6 ou de 8 ohms. Na parte de trás do Synthesis Roman 96 DC Plus, portanto esta é a versão Plus, como podem ver, tem aqui um sinalzinho de mais. Este sinal de mais significa que é a versão com DAC. Normalmente para o nosso stock nós encomendamos sempre as versões com DAC, pois se for para ter um DAC externo com esta qualidade e ainda para mais acaba por ser um DAC com um ganho de saída a válvulas, portanto as válvulas neste caso de pré-amplificação acabam também fazer parte do circuito do DAC, portanto em termos de sonoridade temos aqui um DAC com capacidades de ler até ficheiros 192 kHz 24 bits e de SD também até 128. Portanto, se fosse para ser um DAC externo, provavelmente o incremento de valor ia ser superior, portanto nós encomendamos sempre as versões Plus. Além da entrada USB, em que podem ligar aqui rapidamente, por exemplo, um leitor de streaming e tendo em conta o preço bastante acessível desta peça, será muito interessante juntar aqui, por exemplo, um Wi-Fi, um ZenStream ou um Blue Sound Node da nova geração em que a saída USB já está ativa, portanto pode fazer aqui levar o som nativo via USB para dentro deste DAC. Tem entradas ópticas e entradas coaxiais digitais. Em termos de entradas de linha, tem 3 entradas de linha, sendo que uma delas é específica para fono. Portanto, uma entrada aqui com ganhos de 40 dB na entrada para fono. Portanto, é uma entrada pelo ganho que tem, não aconselho para células MC, mas para MM, células que tenham um ganho já considerável, como por exemplo as Goldringer 1012GX ou a 1042GX, ou muitas das coisas, a Blue, por exemplo, da Ortofon, ou a Red, ou a Black, portanto são células que também têm cargas de 47 kΩ, que é o indicado para esta entrada de pré-fono. Portanto, em termos de célula, portanto, abrange uma grande variedade do que está aí no mercado. Depois tem mais 2 entradas de linha analógicas. Aqui tem uma saída de rack-out que praticamente hoje já ninguém usa. Pode conectar aqui um par de altifalantes, sendo que os terminais são de elevadíssima qualidade. Portanto, tanto pode ser com forquilha como por banana.
Aqui temos a entrada IAC de corrente e aqui temos o ponto de terra comum entre o prato e a entrada de fone. E 25 watts em classe A, em termos de dinâmica, é uma surpresa, vai ser uma surpresa para muita gente. Portanto, até amplificadores com 50, 60, alguns até com 70 watts podem ficar até um pouco envergonhados quando comparados com a dinâmica deste amplificador. Infelizmente não posso fazer gravações ao vivo, poderia fazê-las para vocês perceberem, mas o YouTube ia-me cair em cima por causa dos direitos de autor, etc. Portanto, este amplificador, colunas que eu testei e que estou a testar com elas. Curiosamente tirei da caixa e abri esta semana uma coisa barata. Lembrei-me, vamos ligar uma coluna barata com uma impedância boa de trabalhar, uma coluna de 8 ohms, uma coluna fácil, mesmo que tenha uma impedância abaixo de 90 dB, se a carga da coluna for 8 ohms, portanto é uma coluna muito mais fácil do que uma coluna de 4 ohms que em termos de drag de corrente é muito mais exigente, não é? Por exemplo, uma coluna de 8 ohms é muito mais fácil em termos de carga. Então terei e experimentei com as Polk, as Reserve, as R100. É uma coluna extremamente acessível, uma coluna que custa 500 e qualquer coisa de euros. E toca mesmo. Toca mesmo. E ao lado também testei para levar o ponto um pouco mais acima, mas que é uma coluna que em termos de carga nunca é nada exigente, que são a coluna da Dali, as Opticon, as 6. Também uma coluna que ainda fica, obviamente, vai oferecer um pouco mais de low-end, um pouco mais de grave, e quer uma quer outra, portanto, o amplificador gera completamente, facilmente. Obviamente que, além destas duas, eu por acaso não tenho cá nenhuma, mas é fantástico e temos clientes que já o têm testado e que compraram até agora as novas, as clips da nova série Reserve Premier, tanto as monitoras, as 600 ou as Reserve Premier de chão, que são as 6000, salvo erro, são colunas por terem uma sensibilidade muito mais elevada, a caminhar para os 100 dB de sensibilidade e por ser uma carga de 8 ohms. Este então, com 25 watts em classe A, é uma coisa que penso que nunca vão chegar sequer a usar sequer meio volume deste amplificador. Porque 25 watts em classe A e ainda por cima se for uma coluna de elevada sensibilidade é fantástico. Fica aqui a sugestão. Portanto, isto é um amplificador que, sinceramente, até pelo DAC que já tem, portanto, isto é um DAC que, em termos de PCM, faz 24 bits 192 kHz, 32 bits 384 kHz se for por USB. Portanto, aconselho muito e testamos com o Wi-Fi, o ZenStream ou com o Blue Sound Node da nova geração. Portanto, via Callbuzz ou Tidal, fantástico. DSD também faz DSD até DSD 128, portanto é um DAC com capacidade máxima de 32 bits 768 kHz, portanto em termos de alta resolução está bem servido, a não ser que tenha coleções de ficheiros DSD 256 e afins, se for o seu caso, mas também não existe ficheiros nativos gravados de estúdio, matriz nativa em DSD 256, só me lembro de um 2 que está agora, que é da Patrícia Bárbara, o novo trabalho que ela fez. Portanto, não é o grosso, portanto nem é relevante sequer, até porque pode fazer como DOP e toca tudo na mesma, portanto porque isto dá também via DSD over PCM e acaba por tocar tudo. Fica aqui a sugestão de final de ano. Pesquisem no nosso site a marca Synthesis. Este 96DC Plus pode ser a sua entrada no high-end.